Após a Revolução Industrial, a educação se aproximou muito do pensamento liberal, principalmente porque os burgueses viam na esfera educacional uma possibilidade de agregar e disciplinar as classes trabalhadoras. Rapidamente, a educação foi sendo vista como um horizonte nas possibilidades de dominar as classes trabalhadoras e torná-los parte do Estado-nação. Séculos XIX e XX, a educação para o trabalho e para a democracia. Tendências pedagógicas conservadoras da educação. Por intermédio das tendências conservadoras da educação, que o projeto liberal foi sendo instituído. E, desse modo, cada vez mais a educação foi sendo utilizada como uma forma de controle, de ordenação dos mais diversos estratos sociais. O pensamento educacional do século XX foi muito influenciado pelo pensamento liberal. Percebe-se na educação padronizada um reforço do papel de formadora para o trabalho, para a produtividade. Isso é parte do formar a nação, criando assim cidadãos produtivos e comprometidos com o país. Formar para o trabalho e para a cidadania é um valor ainda comumente associado à educação e à herança do pensamento conservador do início do século passado. As ideias de formar para o trabalho, formar para a cidadania, estavam agregadas ao pensamento conservador em termos de pedagogia educacional. É relevante percebermos a forma como a educação foi se aproximando da política liberal e foi criando estratégias de fazer com que esse papel da educação, de redentora, de formadora, fosse sendo reproduzido cada vez mais pelo espaço educacional. Esse ensino tradicional, que ainda predomina hoje nas escolas, se constituiu após a Revolução Industrial e se implantou nos chamados Sistemas Nacionais de Ensino, configurando amplas redes oficiais criadas a partir de meados do século passado. No momento em que, consolidado o poder burguês, aciona-se a escola redentora da humanidade, universal, gratuita e obrigatória, como um instrumento de consolidação da ordem democrática. Quando nós falamos em uma educação universal, em uma educação gratuita de todos, parece algo muito positivo. Não é negativo, efetivamente. A questão é: que educação era essa e estava a serviço de quem? Era uma educação que buscava agregar todos os membros da sociedade, é verdade, mas, ao mesmo tempo, buscava submetê-los à ordem burguesa e capitalista, buscava submetê-los às vontades do liberalismo. E, desse modo, muito mais do que uma educação transformadora, era uma educação conservadora. Era uma educação que buscava conservar esses elementos e esses estratos sociais de forma a controlá-los e discipliná-los. O florescimento do pensamento positivista permitiu que se teorizasse amplamente sobre a relação entre educação e sociedade. Para Durkheim, sempre houve um descompasso entre a educação de uma época e a pedagogia que ela produz. As correntes de pensamento e o nascimento das ciências sociais permitiram que se começasse a pensar qual era o papel da educação perante a sociedade. Para o Durkheim, existe um pensamento pedagógico de um lado e um pensamento educativo de outro. Ao mesmo tempo em que a pedagogia diz respeito às teorias sobre como a educação deve ser feita, qual é seu papel, a educação se presta um sentido muito mais prático, que se desenvolve para além do espaço escolar e para além dos sujeitos mais restritos desse processo educacional. A educação está para além da escola. Ela se desenvolve muito mais alinhada às demandas de cada sociedade do que necessariamente diz respeito às relações de ensino e aprendizagem que se dão entre professores e alunos.
Uma das correntes conservadoras da educação que surgem nesse período defendem a aprendizagem pelo condicionamento. Essa corrente é chamada behaviorismo e foi proposta pelos americanos Watson e Skinner. Parte do princípio de que é possível obter resultados concretos em práticas educativas valendo-se de uma rotina de estímulo e resposta. Há uma relação aqui que se estabelece em torno da ideia de recompensa e da ideia de repreensão. Essas correntes buscavam estimular o aprendizado por intermédio da recompensa. O professor avalia o aluno. Se esse aluno é avaliado positivamente, ele deve ser recompensado. Mas, se ele não atingir os objetivos avaliativos propostos pelo professor, ele pode ser repreendido, ele pode ser punido. Esse formato de educação, na verdade, não é muito participativo nem crítico. Ele acaba sendo bastante unilateral e concebe o aluno como um receptáculo de conhecimentos. Se esse aluno recebe os conhecimentos de forma adequada e obediente, ele pode ser recompensado. Do contrário, não. Juntamente com essa corrente, nós temos a da aprendizagem pela coação. Essa aprendizagem se estrutura em torno de 3 princípios: governo, instrução e disciplina. É proposta por Herbach. Defende que a coação é fundamental para criar um ambiente propício à aprendizagem, cujo rigor é a base da formação intelectual e moral. Para esse pensador, a escola deve ser um espaço rígido, deve ser um espaço de disciplina. É por meio da coação, ou seja, por meio da figura do governo, que o aluno, de forma obediente, conseguirá acessar o conhecimento. É esse ambiente de disciplina que é visto como propício ao aprendizado. Somente através da obediência o aluno será capaz de absorver os conhecimentos. Então era por meio da coação que o ensino tradicional se estabelecia de acordo com esse pensador. Bons estudos e até a próxima aula.